queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades. Hoje, então, iremos corrigir a nossa atividade número 5. Acompanhem comigo na tela. Atividade número 5, começando com a questão de número 1, que diz o seguinte: marque no plano cartesiano os pontos indicados em cada caso. Então, letra A, pede para você marcar o ponto P, onde x é igual a menos 2 e y é igual a 5. E pede também para você marcar nesse mesmo plano o seu simétrico em relação à sua origem. Então, pessoal, o primeiro passo aí é vocês marcarem o ponto que ele deu, que é o ponto P. Vejam, então, que eu já até falei para vocês quais são as coordenadas, né? X igual a menos 2 e y igual a 5. Basta, então, você identificar esse valor no x e esse valor no y e desenhar seu ponto. O seu ponto simétrico que ele quer é em relação à sua origem. E aí é só você pensar na origem do plano cartesiano, marcar, então, uma reta e o seu simétrico vai ficar à mesma distância da origem, ok? Então, vem comigo, vou marcar aí com vocês. Colocando então para vocês o ponto P, primeiro lugar, onde eu tenho aqui o menos 2 e aqui eu tenho 5, então aqui está meu ponto P. Aqui está a minha origem, então o meu ponto P', né, que ele seria simétrico, ele estaria à mesma distância desse meu ponto P em relação à origem. Ou seja, ele estaria no 2 positivo aí para o x e no menos 5 negativo para o y. O que eu fiz então para descobrir esse meu simétrico? Basta você inverter os sinais das suas coordenadas. O x, que era negativo, ficou positivo. O y, que era positivo, ele se transforma em negativo. Só assim eu consigo então escrever um ponto que é simétrico a este outro ponto em relação à minha origem, ok? Então vamos para a próxima. Letra B agora, ele quer que você marque o ponto P 3 para o x, 2 para o y, e o seu simétrico em relação ao eixo x e o seu simétrico em relação ao eixo y. Então agora, nós não vamos analisar em relação ao eixo de coordenadas, né, ao 0, 0, a nossa origem. A gente vai agora analisar esse ponto em relação a cada um dos eixos, eixo x e eixo y. Então, a primeira coisa é marcar esse ponto no plano cartesiano, com as suas coordenadas x e y. Depois, basta você fazer, então, os seus simétricos, lembrando que ele vai estar à mesma distância dos eixos, ok? Então, vem comigo. Colocando, então, para vocês, primeira coisa, o ponto P, que 3 para o x, 2 para o y, tá aqui o nosso ponto P. Primeiro, simétrico ao eixo y. Se ele é simétrico ao eixo y, ele vai estar aqui. Essa vai ser a nossa linha de base. Então, ele vai estar à mesma distância do eixo y. O que vai mudar aqui? Qual coordenada? Vai mudar somente a coordenada x, que estava positivo, vira negativa. Porém, a coordenada y, ela não se altera. Tranquilo? A mesma coisa acontece com relação ao eixo x. Se eu quero escrever, então, o seu simétrico, ele vai estar à mesma distância do eixo x. Ou seja, o valor do x, o sinal do x, ele não se altera. Ele continua 3. Só muda, então, o sinal do nosso y, que era 2, se transformou para menos 2. Assim, eu escrevi dois pontos simétricos. Um em relação ao eixo x e o outro em relação ao eixo y. Só lembrando que quando você está desenhando pontos que são simétricos em relação ao eixo, a coordenada desse eixo ela não vai alterar, só vai alterar a coordenada do outro, ok? Tranquilo? Então agora vamos para a letra C. Letra C, nós temos agora que marcar o nosso ponto Q, que tem as coordenadas menos 6 e menos 3, e os seus simétricos em relação à origem, ao eixo x e ao eixo y. Então, essa questão aqui, essa letra C, é um pouco mais complexa, porque ela pede para a gente, então, escrever esse ponto, tanto em relação à origem, quanto em relação ao eixo x, quanto em relação ao eixo y. Lembrando, quando eu for desenhar, então, o ponto simétrico em relação à origem, vai trocar, então, o sinal do eixo x e do eixo y. Quando for em relação ao eixo x, eu só troco do eixo y. Quando for em relação ao eixo y, eu só troco o eixo x. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá.
Então, coloquei primeiro aí o ponto Q para vocês, menos 6 e menos 3. Ponto Q está exatamente aqui, ó. Então, menos 3 e menos 6. Primeiro, em relação à origem, então, ele vai estar no 6 e 3, ou seja, as duas coordenadas se transformarão para números positivos. Depois, em relação ao eixo X, o valor do X não se altera, ele continua, então, aí, 6 e se transforma para menos 3 somente aqui. Em relação ao eixo Y, eu vou trocar o valor do X, mas não vou trocar o valor do Y. Então, esses são os 4 pontos todos simétricos. Agora, então, pessoal, nós vamos continuar a nossa atividade número 5. Vejam, então, que nós trabalhamos primeiro com a ideia de pontos marcados no plano cartesiano e como desenhar os seus simétricos em relação à origem, ao eixo X e ao eixo Y. Agora, então, nós vamos fazer a nossa questão de número 2. Questão, então, de número 2 diz o seguinte: marque no plano cartesiano a seguir os pontos A, B, C e a sua origem. A1, B1 e C1, que são respectivamente os seus simétricos dos pontos A, B e C em relação ao eixo X. A2, B2 e C2, que são respectivamente os simétricos dos pontos ABC, só que agora em relação à origem. A3, B3 e C3, que são respectivamente os simétricos dos pontos ABC em relação ao eixo Y. E depois você vai ligar todos os pontos utilizando segmentos de reta e determinar qual que foi a figura formada. Então tem bastante coisa aí para a gente fazer. Primeiro, vocês deveriam marcar todos os pontos no plano cartesiano. Em seguida, você iria desenhar então os seus simétricos em relação à origem, em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e depois ligá-los todos com segmentos de reta. Tranquilo? Então, lembrando, quando eu quiser desenhar, então, simétrico a esses pontos, eu vou inverter o sinal do X e do Y. Quando for em relação ao eixo X, eu vou trocar só o sinal do Y. Quando for em relação ao eixo Y, eu vou trocar somente o sinal do X, ok? Então, vamos marcar esses pontos no plano. Colocando, então, no plano para vocês, todos os pontos eu já marquei aí para vocês. Eu tenho aqui a minha origem, eu tenho o ponto A, ponto B, ponto C. E aí, eu tenho aqui também os pontos que são simétricos, né? Então, vocês vão encontrar aí A1, A2, B2, C2. E ligando todos os pontos, vocês vão ter formado aí uma estrela de 4 pontas. Tranquilo, pessoal? Então, é bem simples, é só para vocês entenderem que quando a gente marca esses pontos simétricos, sempre a gente vai ter que ter uma base. A nossa base vai depender do que o problema está pedindo. Se ele pede em relação à origem, eu sei que eu vou ter que trocar, ou seja, inverter as coordenadas do eixo X e Y desses pontos. Agora, quando forem simétricos em relação ao eixo X, eu vou ter que inverter somente as coordenadas do eixo Y. Quando for em relação ao eixo Y, eu vou inverter somente as coordenadas do eixo X. É isso, bem tranquilo, né? Então agora vamos para a questão de número 3. Questão de número 3. Observe a figura a seguir. Vejam então, né, que estão marcados aqui alguns pontos em azul. Vocês estão vendo aqui que nós temos a origem, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ponto em cima do X, né, no ponto 6, aqui é no número 4 e no número 1, e assim vocês conseguem identificar as coordenadas desses pontos. E aí ele diz o seguinte: essa figura é composta por quantos polígonos? Quais são os nomes desses polígonos? Dá pra gente identificar na própria figura, né, gente? Eu consigo identificar, então, que aqui tem um triângulo, aqui tem outro triângulo e aqui tem outro. Ou seja, essa nossa figura ela é composta por 4 triângulos. Depois, a letra B, ele diz o seguinte: marque na figura as coordenadas de cada um dos pontos que aparecem nesta nossa figura. E aí eu coloquei a imagem para vocês. Acho que eu coloquei de para cá. Vou pôr aqui para vocês. E aí eu já marquei, né, todas as coordenadas de todos os pontos aí. Aí depois ele fala:
Marque na figura os simétricos de todos os pontos em relação à origem, ao eixo X e ao eixo Y. Então, aqui dá para vocês identificarem as coordenadas, ó. O primeiro ponto aqui é o 0, 0. Esse próximo ponto que vocês conseguem identificar na figura é 6 para o X, 0 para o Y. Esse outro ponto aqui é 4 para o X, 1 para o Y. Esse ponto de cá, vocês já vão ver aí que é o número 7 para o X e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o Y. Então, 7, 7. E assim por diante. Identificando cada um dos pontos, primeiro ele vai pedir para você escrever, então, os simétricos deles em relação à origem, em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. Em seguida, ele pede para você concluir esse desenho nos outros 3 quadrantes do plano cartesiano, ou seja, uma coisa que você fez no primeiro quadrante, você repete para o segundo, para o terceiro e para o quarto. E aí ele pergunta se você conhece essa figura e qual que é o nome dela. Ao marcar, então, todos esses pontos, vocês vão conseguir chegar nessa figura de uma estrela, que é também conhecida como rosa dos ventos, que é a rosa dos ventos que a gente utiliza para a gente se localizar num plano cartesiano, nesse caso, num mapa, ok? Tranquilo? Conseguiram compreender o que deve ser feito? Sim? Então, vamos continuar a nossa correção. Agora nós vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: em cada caso, desenhe. Letra A representação simétrica da figura a seguir em relação ao eixo Y. Então, é só vocês completarem o desenho, ó. Vou, por exemplo, aqui nesse amarelo. Se eu completasse o desenho com um trapézio, eu já teria aí a cabeça da minha estrela, né? Assim como eu posso fazer da mesma forma aqui com um triângulo, ó. Tem o corpinho, então, da minha borboleta. E assim, sucessivamente, você iria desenhar a mesma coisa que está aqui no nosso segundo e terceiro quadrante desse plano cartesiano, você iria desenhar também aqui no primeiro e no quarto quadrante. Assim, obteríamos essa figura da nossa borboleta. Vejam, então, que essa borboleta é formada por polígonos, onde nós temos aí trapézios, triângulos, paralelogramos, ok? Então, é só vocês desenharem o que está acontecendo na esquerda, na direita, ou o que está acontecendo na sua direita, na sua esquerda, ok? Então, vamos para a letra B. Letra B é a mesma coisa, só que agora seria simétrico em relação ao seu eixo X. Então, o que está aqui em cima acontecendo no nosso primeiro e no nosso segundo quadrante, você iria desenhar da mesma forma no terceiro e no quarto quadrante, obtendo essa figura aí do X. Na letra C, a diferença agora é que ele queria em relação à origem. Então, o que estava aqui no nosso quarto quadrante, a gente teria que desenhar aqui no nosso segundo quadrante, obtendo essa figura simétrica. Na letra D, agora ele pede, então, figuras simétricas, ou seja, no plural aí, em relação ao eixo X e Y e também em relação à origem. Então, vocês veriam que daria para preencher todos os outros quadrantes com a figura dessa flor que vocês veem aí na imagem. Agora, fechando com chave de ouro, nós vamos para a nossa última questão aí da nossa atividade número 5. Atividade número 5, a gente já vai ter que analisar quais os padrões que estão acontecendo, quais são as simetrias que estão acontecendo em cada uma das imagens, ok? Então, acompanhem comigo. Observe a figura representada no plano cartesiano a seguir. Vejam, então, que eu tenho aí um barquinho. Esse barquinho está no nosso terceiro quadrante do plano cartesiano, representado pelas coordenadas x e y. Assinale, então, a alternativa que representa uma figura simétrica a esta em relação ao eixo y. Então, pessoal, não vai ter uma única resposta, tá? Vão ter aí outras imagens que representam simetrias, porque nós temos simetrias diferentes, né, no plano cartesiano. Nós temos simetrias em relação à origem, ao eixo x e ao eixo y. Então, vamos analisar e identificar aquelas que realmente representam simetrias, ok? Então, vem comigo. A primeira, pessoal, ela é verdadeira, ela representa uma simetria em relação a quem? Em relação ao nosso eixo X.
A segunda, ela é falsa, tá, pessoal? Porque isso daqui não representa uma simetria, mas uma rotação. A próxima, que é a letra C, ela também será falsa. Ela representa, nesse caso, uma reflexão. Já a letra D, ela representa, sim, uma simetria, só que agora é uma simetria em relação ao nosso eixo Y. Fechando, então, aí, pessoal, a nossa atividade de número 5. Tranquilo? Vocês conseguiram acompanhar? Conseguiram compreender? Sim? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!